Falcão Meninos do Tráfico foi um documentário exibido em março de 2006 no Fantástico, feito pelo rapper MV Bill e o repórter Celso Altaíde. Nele é retratado a consequência da exclusão social juntamente com o tráfico de drogas nas comunidades do Rio de Janeiro. A professora Elida Vaz irá falar um pouco sobre o assunto. Quando a gente pensa nesses jovens da periferia, a gente vê que isso é muito delicado, né? Porque as oportunidades são super escassas, né? São muito pontuais. E aí, sim, tem algumas pessoas que superam todas essas adversidades. Mas é um esforço absurdo, né? Então, num país que não tem essa igualdade social, é muito difícil. Então, o primeiro ponto é esse, oportunidade. Acho também que uma das questões fundamentais é muito polêmica, mas eu acho que é a descriminalização do uso de drogas, né? Porque você, tirando esse peso, especialmente de algumas drogas que já são comprovadamente que não geram, imediatamente uma dependência, ou que, enfim, podem ser usadas até para outros fins, você traz a possibilidade de você tirar esse caráter do crime, né? E daí dessas pessoas serem arregimentadas por crime, porque é um crime hoje, né? Então acho que é uma série de medidas de oportunidade, uma presença maior do Estado. Acho que isso tudo associado certamente reverteria, né? O Brasil é um país de um abismo social absurdo, então a gente vai ter sempre essas questões muito fortes enquanto isso não é resolvido, né? Não é só medida punitiva. Acho que o grande problema é que a gente adota aqui muito esse modelo de punir, né, por crimes que na verdade não deveriam ser considerados tão crimes assim. E você, na verdade, a exclusão social acho que é o maior crime que a gente tem, né, do ponto de vista social. A gente acho que tem, aqui no Brasil, uma qualidade muito significativa em termos de produção jornalística investigativa, né? Acho que o jornalismo que a gente faz no Brasil é sujeito a muitas críticas, e críticas que são realistas, que são pertinentes, mas a gente tem indiscutivelmente um desenvolvimento muito interessante nessa área do jornalismo investigativo, né? Porque eu acho que ele retrata realidades que a gente não se dá conta. E aí, quando você tem exatamente esse trabalho, né, do jornalista se dedicar a investigar, apurar com muita precisão, você tem exatamente a possibilidade de conhecer universos que são completamente esquecidos, né, o que a gente nem nunca se dá conta. Então, é sempre muito legal isso. Existe uma associação, inclusive, de jornalismo investigativo que vale super a pena os jornalistas, né, e os alunos nossos que estão em formação conhecerem, que é a Abrage. Ela promove fóruns, discussões, ela traz sempre uma reflexão muito efetiva, uma série de artigos e tudo mais, de jornalistas bastante experientes para discutir essa questão de como que você deve, né, atuar, qual é a sua responsabilidade, os bons cases, etc. e tal. Isso é muito legal e é muito importante. Acho que é uma das marcas do jornalismo brasileiro que eu acho que tem destaque. E não só no Brasil, mas no mundo inteiro essa prática é uma prática relevante e que exatamente permite mostrar coisas que a gente não conhece, né? Existem, efetivamente, eu acho que o lugar da universidade não é fazer um ensino técnico da coisa, tá? O lugar da universidade é você promover uma reflexão, é você estimular essa questão de uma boa formação para os jornalistas, né, no nível de conhecimento da área de humanas, enfim, de compreensão dessas questões sociais que são muito sérias, históricas. Então você ter toda essa gama de conhecimento, né? Que muitas vezes os alunos nem entendem. Por que eu tenho que estudar filosofia, antropologia, sociologia, teorias? Mas a gente precisa disso, né? Para a gente ter uma base sólida e também, né, a gente que eu digo, os jornalistas, tá? E os futuros jornalistas também. A técnica entra no currículo, mas eu acho que isso vai se desenvolvendo com o tempo. Em algumas disciplinas a gente explora isso, né? Às vezes depende muito do foco também do professor, da própria expertise do professor. Mas eu acho que independente dele aprender ou não isso na universidade, hoje isso é uma prática que é possível de você aprender por outros caminhos também, né? Então, a universidade acho que dá uma base para isso. Então, eu acho que aí você tem isso, esse conjunto de técnicas que você vai aprendendo, né? Técnicas de reportagem, de apuração, de entrevista, jornalismo especializado, as redações, isso tudo vai se somando. E associado a isso, o desejo do aluno de ir atrás, né? A gente tem muita produção, hoje a gente tem muita discussão sobre isso, então dá para você, né, ter um bom desempenho profissional.